Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar sobre esse lugarzinho aqui do Brasil. Eu ia postar aula sobre o Centro-Oeste, mas não dá para falar de Centro-Oeste sem antes falar do Distrito Federal, né? Então, nessa primeira aula sobre o Distrito Federal, a gente vai ver um pouquinho da história do Distrito Federal e das razões, né, que evocam aí, que motivaram a sua construção. Vamos lá, né? Para começar, né, essa ideia de transferir a capital do Brasil para o interior, ela não é nova, né? Ela existe lá desde o Brasil colônia, né? Eu peguei aqui esse mapa do Brasil, né, em 1763, quando o Marquês do Pombal, né, já falava em transferir a capital, né? Lembrem-se que a capital do Brasil já foi em Salvador, na Bahia, e já foi na cidade do Rio de Janeiro, né? E lá atrás, esses motivos aí para a construção de uma capital, apareciam sempre duas razões, e essas razões elas vão se repetir aí ao longo do tempo, né? Todo mundo que falava em construir a capital, inclusive, né, Juscelino, que falava em construir capital, né, também defendia aí a proteção da capital a ataques externos, né, e a ocupação do interior do Brasil, né? Ter uma capital longe do litoral deixaria ela mais protegida de piratas ou de marinhas estrangeiras. E a capital no interior estimularia a ocupação do interior do Brasil. Bem, né? E aí a gente vê vários desses personagens, né, envolvidos um pouquinho nessa história da capital. Ó. Pombal, 1751, né, defendia aí interiorizar a capital para o Planalto Central Goiano, né, que permitiria aí a exploração desse Planalto Central Goiano. Os Inconfidentes, né, lembra que o negócio dos Inconfidentes era Minas Gerais, né? Mas eles estavam, né, com a ideia de, se desse certo lá o movimento, a capital, né, seria em São João del Rei, Minas Gerais, né, uma das cidades históricas ali. Hoje histórica, né, na época era cidadezinha mó moderna. E Dom João VI, né, quando ele vem aqui para o Brasil em 1808, também vai reconhecer, né, a necessidade de interiorizar a capital do país. Mas, obviamente, né, como vocês já sabem, nada disso, né, vai acontecer. No caso da chegada, né, da família real aqui para o Brasil, logo depois, né, tem como é que eu posso dizer, um deputado inglês lá, é, e esse cara, né, ele vai fazer um discurso, né, no parlamento britânico, né? Lembra que estava tudo aliadinho, né? O Portugal era aliada da Inglaterra, né? E esse cara, né, ele vai fazer uma proposta, né, de defender um acordo entre Portugal e Inglaterra para ficar, né, como pode dizer, tretando ali com a França para fazer oposição à França, né? E, e no meio desse discurso dele, ele fala que a proposta, né, era se edificará e construirá, né, uma cidade chamada de Nova Lisboa, para a corte e assento do imperador, né? Então, né, já tinha até um interesse inglês aí, meio que querendo ser empreiteiro aí das obras, né, dessa nova capital. O Hipólito da Costa, né, o patrono da imprensa brasileira, que morava lá em Londres, né, e publicava o Correio Brasiliense, também defendia, né, a interiorização da capital do Brasil, né,
próxima a vertentes de caudalosos rios que se dirigem para o norte, sul e nordeste do Brasil. Guardem essa informação que ela vai ser extremamente importante. Bem, aí vem Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro I assume e José Bonifácio de Andrade e Silva, né, ministro ali, grande pensador, né, no seu livro Projetos para o Brasil, ele já defende, né, uma capital, né, no interior do país que se chamaria Petrópolis, né, cidade de Pedro, ou Brasília, né? E essa capital estaria próxima da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Para o José Bonifácio, né, a cidade escolhida deveria ser Paracatu de Minas. Olha que curioso, né? Paracatu de Minas fica aqui, né? E bem pertinho de onde depois, né, acabou sendo construída a cidade de Brasília, né, o Distrito Federal. Mais para frente, né, já no segundo reinado, né, no governo ali do Dom Pedro II, o Van Hagen, o Visconde de Porto Seguro, né, ele vai andar pelo interior do Brasil, né, e escreve depois um livrinho, né, A Questão da Capital, onde ele discute, né, se é melhor ter uma capital marítima, se é melhor uma capital no interior, né, e aí ele vai surgir o nome de Imperatória, né, não dá para negar que esse cara era puxa-saco do imperador, né, porque ele chama assim. E aí depois, né, o Brasil se torna uma república, né, em 1889, e na Constituição Republicana, né, a primeira delas, já havia, né, no texto da Constituição uma área reservada no Planalto Central que seria oportunamente demarcada para concentrar aí, para sediar a capital. E aí, 2 anos depois, antes disso, né? Antes disso tudo, né, antes do Brasil virar uma república, um pouquinho depois lá do Van Hagen, já havia, né, um cara chamado Dom Bosco lá na Itália. E esse Dom Bosco, ele falou uns negócios lá e o pessoal acredita que ele fez a profecia da construção da cidade de Brasília, né? Eu não boto muita fé porque já tem nego falando de Brasília há muito, muito tempo antes do Dom Bosco, né? Mas ele fala assim, ó, entre os graus 15 e 20, havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz repetidamente: quando se vierem escavar as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá aqui a terra prometida de onde jorrará leite e mel. Esses caras gostam de leite e mel, né? Na Bíblia tem um monte de leite e mel, né? E será uma riqueza inconcebível, né? Então dizem que Dom Bosco previu, né, a construção da cidade de Brasília. Mas na verdade, né, depois que a Constituição da República ela estabelece ali, né, que a área para a capital, que essa área seria demarcada oportunamente, eles trazem, né, uma série de geógrafos para o Brasil, né? Um deles, o mais famoso aí é o Luiz Fernando Cruz, né? A Comissão Cruz, a comissão chefiada por ele, que era um geógrafo belga, e mais outros caras, para ir no interior do Brasil marcar o lugar onde seria feita, onde seria construída, né, a capital, tá? E aí essa comissão demarcou o chamado Quadrilátero Cruz, né? Mas, gente, assim, construir a capital é algo que custa muita grana. Se construir uma casa custa dinheiro pra caramba, pergunte para os pais de vocês se eles construíram casa, né? O tanto de trabalho e de dor de cabeça que dá. Imagina construir uma cidade inteira. Então, assim, desde o Marquês do Pombal, ninguém construiu a capital, não era por causa de, precisamos decidir o lugar, né? Era porque não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para fazer essa capital, né? E acharam lá o lugar, demarcaram, mas nada foi feito. Mas curioso que a partir daí, né, os mapas do Brasil, né, que nem esse de 1893,
já demarcavam o polígono, né, onde seria o Distrito Federal, né? Notem que em 1893 não tinha Acre. Bem, 1922, centenário da independência do Brasil, né? No dia 7 de setembro, eles vão lá e inauguram a pedra fundamental, né? Político adora isso, né? Mas na verdade não fizeram nada, né? Só foram lá inaugurar um monumento, porque era muito, obviamente, muito mais barato do que inaugurar qualquer outra coisa, né? E aí inauguraram essa pedra fundamental, né, que é assentada próxima à Planaltina, na área onde hoje é o Distrito Federal, mas ela tá lá, né? Bem, em 1929 já sai aí, né, fala, não, vamos torrar um pouco de dinheiro público, os caras vão fazer aí um projeto, né? E aqui vocês estão vendo um dos primeiros projetos de Brasília. Notem que essa questão do nome da capital ela vai mudando ao longo do tempo, né? A cidade ela seria aí uma espécie de ovo, né? Eu pelo menos vejo aqui um ovo, né? E com as quadras, né, e nomes das ruas, aí praças, homenageando, né, personalidades importantes da história do Brasil. A gente vai ter, né, no ano de 1942, nota que tinha feito um projeto lá atrás, né, e nada saiu do papel, né. Em 1942 é construída a cidade de Goiânia, né, capital de Goiás, né. As obras começaram ali no governo Vargas, né. E aí isso trouxe de novo, né, o ânimo. Construir uma capital de um estado, agora vamos fazer a capital de um país, né? Mas mesmo assim, né, no governo Vargas também não saiu Brasília. Mas nessa transição ali do Vargas para agora eu não vou, eu esqueci o nome, acho que é o Dutra, que vem depois, é construída, né, a comissão de Djalma Poli Coelho. Se eu não me engano, ele foi presidente do IBGE também, era um general. E esse cara vai chefiar aí uma comissão que vai aumentar a área, né, demarcada ali pela Comissão Cruz. Tipo, ó, a gente não construiu a cidade ainda, mas a gente já sabe que essa área que foi demarcada ali é pequena. Então vamos aumentar a área. Né? Nota que é muita discussão, é muito tempo, né, gasto sem resolver nada. E aí, né, depois dessa comissão de Djalma Poli Coelho, né, o lugar ele já estava plenamente definido, né, já tinha encontrado aqui. Notem com vários nomes, né, já havia a proposta de Nova Lisboa, Petrópolis, Brasília, Imperatória, na Primeira República eles queriam chamar de cidades Tiradentes, na Era Vargas, de Cabralha, e ali no governo Dutra, né, de Vera Cruz ou Brasília, né? Mas assim, por que esse lugar? Né? Notem que esse lugar já estava meio que definido há muito tempo, né? Porque tinha que estar perto de um rio que fosse para o norte, um rio que fosse para o nordeste, um rio que fosse para o sul, sudeste, né? Então, né, o lugar da capital é entre o rio Tocantins, o rio São Francisco e o rio Paraná, né? E aí vem aqui, ó, o plano de Vera Cruz de 1955, que seria a capital do Brasil, né? Notem desse plano que aqui tem uma coisa que é muito importante, esse triângulo aqui. Esse triângulo foi a única coisa preservada desse plano no plano de Brasília, né? Que vai dar origem à Praça dos Três Poderes, que eu já mostro ela para vocês. E aí, né, vem o Juscelino disputando a presidência, né? E ele vai, né, fazer um comício, né? E nesse comício lá em Jataí, Goiás, o candidato, né, o Juscelino, ele vai fazer a promessa de transferência da capital. Né, até então, né, ele não falava nada disso, né, ele meio que é pressionado ali, e aí ele fala isso no comício, fala, né, depois eu acho que ele põe a gana na cabeça dele e fala, já que eu prometi, né, eu vou cumprir esse negócio.
E aí, né, fazem um novo concurso para decidir aí a arquitetura, né, o urbanismo da cidade. E quem ganha, né, o projeto urbanístico é Lúcio Costa. Lúcio Costa, ele planeja, né, uma cidade em forma de cruz, né? Depois, por conta do relevo, essa cruz, né, uma parte dela foi alongada, né? E aí ficou parecendo mais um avião, né? E na cabine desse avião, a famosa, né, o triângulo ali que eu falei para vocês, que seria o equivalente à Praça dos Três Poderes. O pessoal gostou muito, porque o avião era um símbolo da modernidade, né, na década de 60, e foi algo bastante importante. Bem, quando começam efetivamente as obras da capital ali no governo Juscelino, né, nesse canteiro de obra eles vão construir um palácio de governo temporário, né? Então aqui, ó, seria a residência, né, presidencial e escritório do Juscelino, né, enquanto duravam as obras da capital, né? É, o projeto aqui do Lúcio Costa, né? Ele na verdade fica nesse sentido, né? Eu mostrei a foto anterior, onde ele está deitadinho, né? Mas na verdade eu prefiro exibir ele nessa posição porque eu acho que é melhor do ponto de vista geográfico. Aqui é a asa norte, aqui é a asa sul, né? Aqui é a cabine onde fica a Praça dos Três Poderes, tá? Aqui são as obras do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, né? E finalmente a inauguração de Brasília em 1960. Então Juscelino, né, fez o que todos os outros não fizeram. E lembre-se, né, uma capital ela custa bastante caro, né? E aí tem alguns estudos que falam o seguinte: ó, Brasília, uma cidade que não faríamos de novo, né? Brasília custou 1,5 bilhão de dólares em valor de 1960, né? Era 10% do PIB do país na época. Hoje seriam 60 bilhões de reais na época dessa matéria, tá? Então, assim, custou muito dinheiro fazer Brasília. E se nenhum dos outros tinha feito, né? O que será que está por trás de toda essa motivação e todo esse esforço financeiro para fazer Brasília? Será que é proteção? Porque a gente tem que pensar que em 1960 já tinha míssil balístico intercontinental que acerta qualquer lugar do planeta, né? Então proteção não era. Ocupação. Precisava de uma capital para ocupar o interior, não é só fazer rodovia, ferrovia que levaria as pessoas para o interior. Então talvez deve ter alguma outra coisa por trás disso, né? E aí a gente tem que lembrar do seguinte: termos da nossa atual Constituição, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E aí, né, se a gente for olhar a distância de Brasília de outras cidades do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, que são as cidades mais populosas hoje e também eram, né, na época de construção de Brasília, a gente começa a entender um pouquinho, né? Como o Rio de Janeiro era a capital, as pessoas faziam uma pressão muito grande sobre os políticos. E mesmo, né, se alguém de São Paulo quisesse protestar contra o governo, 4 horas de busão você está lá no Rio de Janeiro para xingar todo mundo. Em Brasília, não. Em Brasília, né, é um pouquinho mais complicado. Se a gente for olhar o histórico de revoltas na capital do Brasil, aí quando era no Rio de Janeiro, ó, tem ali Noite da Agonia, Revolta dos Mercenários, Noite da Garrafada, Revolta do Vintém, Proclamação da República, Golpe do 3 de Novembro, Revoltas da Armada, Revolta da Vacina, Revolta do Forte, Intentona Comunista, Levante Integralista, Movimento 11 de Novembro, Revolta das Barcas. Então, assim, a ter na capital uma grande população significava, né, que os políticos tinham que lidar com uma grande pressão popular, né? E no entender dos políticos isso não era muito bom. Coloquei aqui também mais uma descrição aí de duas revoltas importantes da capital, né?
Aqui, ó, eu não vou ler o texto todo, né? Mas, ó, nessa cidade populosa falemos a verdade. Encontram-se muitos os que vivem entre a ociosidade e manejos ou expedientes pouco confessáveis. Essa grande massa de homens é uma arma, uma alavanca poderosíssima em mão de agitadores. Uma capital não se sente muito bem no meio da multidão de uma vasta cidade, por sua natureza agitada e de vez em quando algum tanto revolucionária. É complicado. E aí a gente tem que lembrar dele, né? Maquiavel. Olha que texto bonito do Maquiavel. Já caiu numa questão de prova. Não lembro agora de qual universidade esse trecho do Maquiavel, né? Falando de Brasília. Tem sido o hábito dos príncipes para poderem manter mais seguramente seu estado, edificar fortalezas que sejam o bridão e o freio dos que tivessem intenção de atacá-lo, e possuir um refúgio seguro no caso de sofrer um ataque inesperado. As fortalezas são úteis ou não segundo as circunstâncias, e se fazem bem, por um lado, arruinaram-te por outro. Pode-se explicar esse fato da seguinte maneira: o príncipe que tiver mais medo do seu povo do que de estrangeiros deve construir fortificações. Mas aquele que tiver mais temor de estranhos do que seu povo não deve se preocupar com isso. Então, Brasília, gente, é uma fortificação. É uma fortificação para aqueles que têm medo do povo. Tá? E se a gente for olhar, né, hoje, né, aqui está o Distrito Federal, né? As rodovias que vão cortar ali o Distrito Federal e onde, né, estão bases militares. Teoricamente, todas as vias de acesso a Brasília são controladas aí por militares. Então, teoricamente, só vai acontecer manifestação, protesto em Brasília se os príncipes assim o quiserem, né? Se não, é muito fácil fechar o acesso a Brasília. Não é por acaso, né, que alguns anos depois da construção de Brasília a gente teve, né, ditadura militar, o golpe de 64. Não é por acaso que pessoas que vivem com 40 mil reais por mês de salário lá em Brasília votam leis falando, ó, com milão você consegue pagar as contas, né? Então, assim, né, essa separação entre povo e poder colocou esses governantes, né, numa espécie de limbo ali, né? E obviamente muitas vezes eles não sabem do que falam, tá? Então, assim, talvez a grande razão da construção de Brasília, né, como eu já falei, não era proteger por causa dos mísseis balísticos, não era ocupação por conta do sistema de rodovias, era simplesmente, né, separar o povo do poder. Deixei aqui um monte de material para vocês, né? E era isso. Brigadão, gente, e tchau, tchau.